Olá pessoal, sou o seu professor de Física e nesta aula nós vamos falar de duas formas básicas de associar resistores em um circuito que é chamado de associação de resistores em paralelos. Eu vou dividir essa aula em dois momentos. Inicialmente eu vou identificar as características, ou seja, as propriedades desse tipo de associação, bem como se calcula a resistência elétrica equivalente em seus casos particulares. E no segundo momento a gente vai falar um pouco a respeito do brilho dessas lâmpadas, quando elas estão em paralelos, que é um circuito composto por lâmpadas associadas neste circuito em paralelo. Vamos entender como isso acontece? Então vem comigo. Meus queridos, aqui nós temos, a clássica associação de resistores em paralelos. Eu coloquei 3 resistores. Vamos imaginar que este nosso circuito ele está submetido a uma determinada tensão. Ou seja, nós temos um polo positivo e um polo negativo. Uma corrente que chega, desta maneira aqui, o que vai acontecer? O que vocês acham? Vejam bem, meus queridos, essa corrente ela vai encontrar este ponto no nosso circuito, que é uma ramificação do meu circuito. Então, essa nossa corrente elétrica, ela vai dividir em 3 partes quando ela chegar neste ponto da ramificação, conhecida também como nó. Parte da corrente elétrica, ela vai passar, pelo nosso resistor 1, pelo resistor 2, pelo resistor 3. É por isso que eu chamei de I1, I2 e I3. Naturalmente, pelo princípio da conservação da carga elétrica, nós podemos colocar que a corrente elétrica que chega a este nó é igual à soma das correntes elétricas que saem. E para isso existe uma formalidade chamada de lei dos nós, ou seja, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Em outra aula nós estaremos falando melhor sobre isso quando eu for explicar, sobre a lei de Kirchhoff. Por ora, o que eu quero que vocês entendam é que esses 3 resistores que estão ligados em paralelo é justamente porque entre estes resistores tem um nó que leva a uma ramificação do nosso circuito. A primeira propriedade que a gente vai identificar nessa associação é o fato de que a tensão elétrica é a mesma em toda essa associação. Melhor dizendo, em todos os componentes dessa nossa associação. Então, numa associação de resistores em paralelo, a tensão elétrica é a mesma em todos os componentes. Ou seja, a tensão entre A e B é igual à tensão 1, que é igual à tensão 2, que é igual à tensão 3. Essa é uma propriedade que não está condicionada a nada. Ou seja, a tensão será igual independentemente dos resistores serem iguais ou serem diferentes. Outra observação importante aqui é que a corrente elétrica que vai passar em cada um desses resistores pode ser igual ou pode ser diferente. Sendo assim, pelo princípio da conservação da carga, a corrente elétrica que chega tem que ser igual às correntes elétricas que saem. Portanto, se eu somar as correntes elétricas em cada um desses nossos componentes dessa associação que está em paralelo, eu obtenho a corrente elétrica do nosso circuito no todo. Ou seja, a corrente total é a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. A tensão elétrica é igual em todos os componentes. Entretanto,
existe a possibilidade de essa nossa corrente elétrica ser igual em todos os nossos resistores? O que vocês acham? Pessoal, essa possibilidade existe, mas ela está condicionada a algo, que é a própria resistência elétrica. Para dizer que se vocês votarem em mim e eu ganhar, vou dar um saco de ração para cada um comer o mês todo. Quem está comigo, venha. Quem não tiver, fica aí. Ou seja, as coisas funcionam da seguinte maneira. Se a resistência 1 for igual à resistência 2, igual à resistência 3, então realmente é possível que a corrente elétrica 1 seja igual à corrente 2, seja igual à corrente elétrica em 3. Portanto, a regra é, se os três resistores forem diferentes, a corrente 1 é diferente da 2, que é diferente da corrente 3. Por outro lado, se os resistores forem iguais, ou seja, tiverem a mesma resistência elétrica, as correntes que vão percorrer esses resistores em paralelos, todos serão iguais. Alguns podem estar pensando aí, né? Mas e se os dois resistores forem iguais e o terceiro diferente? Eu te pergunto, o que vocês acham? É simples, meu querido. Vejam bem. Se esses dois resistores, o R1 e o R2, forem iguais, então a corrente que vai passar aqui será igual. Se a resistência do terceiro for diferente, a corrente que passa por ele é diferente da corrente 2 e diferente da corrente 3. Então, nós podemos dizer que a corrente 1 é exatamente igual à corrente 2 e diferente a corrente 1 e 2 da terceira corrente. Agora, nós podemos determinar aqui a resistência equivalente. E para essa situação, né, onde nós temos três resistores que compõem este nosso circuito, nós temos uma seguinte regra, onde 1 sobre a resistência equivalente, que é esse cara aqui, ó, é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a nossa resistência 3, chamada de soma dos inversos. Mas em muitas situações, o cálculo da resistência ela pode ser facilitado para você. Você não precisa fazer a soma dos inversos, do qual ele pode te levar a você determinar o MMC. Que é isso, Márcio? Mínimo, múltiplo e comum. Existem alguns casos, né, particulares de cálculo de resistência elétrica, no qual os nossos resistores que estão paralelos a gente pode utilizar. E o primeiro caso, entre eles, né, seria quando o nosso circuito ele seria determinado de uma forma muito simples aqui, ó. Ou seja, a nossa resistência equivalente é o produto da resistência 1 e a resistência 2 pela soma da resistência 1 mais a resistência 2. Ou seja, é chamado, que eu acabei de falar, produto pela soma. Você assistindo essas porcarias dessa novela. Nós temos que resolver isso, pronto e acabou. Você tá me escutando? Pronto, já resolvemos. E aí, vai assistir a novela ou vai? Vou. O segundo caso do cálculo da resistência equivalente é aquela situação onde nós temos vários resistores ligados em paralelos, mas todos idênticos. Então, nós temos N de resistores iguais. Logo, podemos dizer que a resistência equivalente é a razão entre R e N. Você pega o valor, né, de um desses resistores e divide pela quantidade de resistores, ou seja, o número de resistores que são iguais. Simples assim. Bom, o nosso circuito, pessoal, ele vai ficar desta forma aqui. Ou seja, ao pegar a resistência 1, resistência 2 e a resistência 3, essas três resistências nós representamos por apenas uma resistência que é chamada de resistência
equivalente ligada aqui à nossa bateria, a nossa diferença de potencial, que é a mesma em um circuito em paralelo. Agora eu quero falar com vocês a respeito do brilho das lâmpadas, né? Que elas estão ligadas em paralelo. Quando nós temos aqui, nessa situação, um circuito em paralelo, do qual nós temos um polo negativo e um polo positivo, quando percorre uma corrente elétrica e ela chega neste ponto do nosso circuito, ela se ramifica, ou seja, parte da nossa corrente elétrica vem para cima, outra parte para o meio e a outra para baixo. Vamos imaginar que essa nossa lâmpada de baixo, ela se queima, ou seja, para de funcionar. Novamente, eu te pergunto, se ela queima, as outras lâmpadas também deixarão de funcionar no nosso circuito em paralelo? Não, né, pessoal? Pois o que acontece nessa associação de 3 lâmpadas, nós temos 3 caminhos diferentes para a corrente elétrica percorrer. Se a corrente elétrica não consegue passar pela lâmpada queimada, não tem nenhum problema. A corrente elétrica, ela vai por os outros 2 caminhos que ele tem. Sendo assim, as lâmpadas continuam a brilhar. Mas será que elas vão brilhar mais, menos ou a mesma coisa? O que vocês acham? Meu querido, nós temos 2 possibilidades de resposta. E a primeira delas, um pouco mais lógica. Vejam bem, se você está assistindo TV e a lâmpada de onde você se encontra, ela está acesa. E uma outra lâmpada, como exemplo, né, a da cozinha da sua casa, também está acesa. Caso a lâmpada da cozinha ela queima, a lâmpada de onde você se encontra assistindo essa TV, ela começa a brilhar mais? O que vocês acham? É lógico que não, né, meu querido? A mesma coisa acontece em nosso circuito. O brilho da lâmpada ela está relacionada diretamente com a potência que ela desenvolve. Ou seja, a potência da lâmpada está associada à tensão que ela está submetida. Então, se a tensão da lâmpada não muda, ela continua brilhando da mesma forma. E como é sabido, a tensão em um circuito paralelo, eles são iguais. Portanto, se a lâmpada de baixo, no caso do nosso exemplo, né, ela queima, as outras 2 continuarão com a mesma tensão que antes. Logo, a sua potência, né, que elas se desenvolvem, é a mesma. Então, o brilho continuará o mesmo. Olha que bacana. Meus queridos, agora para fechar, né, essa parte de resistores, nós vamos falar da associação quando nós temos as 2 coisas. Melhor dizendo, são resistores em série e outros resistores em paralelo. Simples assim. Vamos entender isso. Vejam bem, essa nossa figura, onde nós temos um ponto A e um ponto B, do qual nós vamos ligar novamente a nossa bateria com um polo positivo e um polo negativo. Nós temos uma corrente I. E ao chegar neste ponto aqui, novamente, né, no nó, nós temos 2 caminhos para a nossa corrente percorrer. Ou seja, por R2, ou seja, melhor dizendo, a resistência 2 e pela resistência 3. E lembram que na associação de resistores em série, o que caracteriza uma associação de resistores em série é o que nós temos apenas um caminho para a sua corrente elétrica. Entretanto, em uma associação mista, não temos mais apenas um caminho, mas sim, como há neste caso aqui, né, o nosso nó, ele vai dividir a sua corrente em I2 e I3. Te pergunto, resistência 1 e a resistência 2 estão ligados em série? O que vocês acham? Vejam bem aqui.
Se você disse que sim, meu jovem, você errou, pois os elétrons, né, têm mais de um caminho para ele percorrer. Por outro lado, a resistência 2 e a resistência 3 estão em paralelo. Mas por que estão em paralelos, Márcio? Vamos entender isso melhor. Vejam bem, quando temos dois pontos em um circuito que não tem uma resistência entre eles, como é o caso aqui, ó, eu posso chamar de B também, pois não há uma resistência entre eles. Agora, este caminho passando por R3, não podemos chamar de A e nem de B. Logo, existe uma resistência entre eles. Sendo assim, eu vou chamar este ponto de C. Entretanto, vejam que este nó também pode ser o C, pois não existe uma resistência entre ele e o C, não é isso? Por outro lado, A e B, nós temos a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3. Bem simples assim. Agora vamos montar aqui a nossa resistência equivalente e demonstrar como que vai ficar este nosso circuito. E para isso tem as duas possibilidades, né, de a gente achar a resistência equivalente. Ou seja, a resistência equivalente é igual ao produto da resistência 2 com a resistência 3 pela soma da resistência 2 mais a resistência 3. Fazendo isso para esses dois carinhas aqui, a gente vai ter um circuito em série, basta a gente somar a resistência equivalente, que eu achei entre 2 e 3, com a nossa resistência 1, o nosso circuito fica desta forma. Ou nós podemos fazer que a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. E o nosso circuito fecha desta forma, ou seja, da forma que nós representamos. Meus queridos, espero aí que tenham gostado e entendido dessa nossa aula. Um grande abraço. Meu jovem, espero ter deixado claro para vocês a respeito do brilho das lâmpadas em paralelo. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela atenção de vocês, né? Pela sua paciência. E se chegou até aqui, significa que esse vídeo foi útil a você. Então, quero te pedir, deixe aí o seu like. E caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois toda semana tem uma aula nova. No mais, um meu muito obrigado, até a nossa próxima aula e fiquem em paz.